todos que estão participando do 5º Simpósio Online de Educação Domiciliar. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu sou André Machado, sou cristão, sou casado há 21 anos, tenho 3 filhos, sou pai educador. Eu tenho formação em finanças, em administração pública e em política. Entre outras atividades, eu sou fundador do site de informações Educando-se e sou representante da ANED no estado do Rio de Janeiro, Associação Nacional de Educação Domiciliar. E nesse vídeo aqui o objetivo é falar um pouco com vocês sobre educação, sobre cultura e sobre o caos que nós vivemos aqui no nosso país, na minha avaliação. O tema me é muito caro, eu sou um completo apaixonado por educação. Isso entrou na minha vida desde o nascimento da minha primeira filha, ela vai fazer 18 anos. Eu tenho mais um menino de 15 e um de 6, todas as idades, de forma a tentar levar a eles uma educação de qualidade. Então, é um tema realmente apaixonante. Eu começo falando, pegando emprestado o artigo 205 da Constituição, que eu acho que ele tem conceitos interessantes e que valem a pena serem falados. Ali ele está dizendo basicamente o seguinte: olha, a educação tem um fim, né, e ela é oferecida por pessoas. Então, basicamente, ele fala que a educação é dever do Estado e da família, e fala que o fim a que se destina são 3. A plena formação, né, intelectual, a cidadania e o ser um bom profissional. Então, eu vou além disso, né? Eu acho que a educação está diretamente relacionada a forjar na pessoa a busca pela verdade. Então, ele amar a verdade. Então, isso tudo, ele começa, claro, com uma formação moral, né? Então, depois uma formação intelectual e depois aí se fala em cidadania e profissionalismo. Então, a pergunta que eu me fiz é: onde que meus filhos vão ter uma educação direcionada de forma a que tanto moral como a parte intelectual deles seja a melhor possível, né? Então, essa história do ser um bom profissional e ser um cidadão é consequência disso. E eu, fazendo um parênteses aqui sobre essa história do Estado e da família, eu adianto que se todo mundo tivesse lido de uma forma honesta esse artigo, muitos desses problemas que os pais educadores vivem não deveriam existir, porque ele está dizendo muito claro que a família faz parte de todo esse contexto. Então, é claro que falar de educação é falar também de cultura, porque uma coisa é umbilicalmente ligada à outra. Com relação à educação ainda, eu arrisco a dizer com um grau de certeza altíssimo que a educação literária é a locomotiva de todas as demais. Por quê? Porque a linguagem ela é responsável de fazer com que as pessoas apreendam a verdade e expressem a verdade. Não foi à toa que Jesus disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e também disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, a verdade ela liberta. Nessa passagem ainda, um pouquinho antes, ele está dizendo que se permanecer na minha palavra, né, sereis verdadeiramente meu discípulo e conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade tem uma relação direta com o conhecer a palavra, que é a linguagem. Então, eu sempre penso isso, e é isso que eu tenho aplicado com os meus filhos, que a locomotiva de todo o processo educacional é a literatura, é a linguagem de uma forma geral. E tudo demais são vagões que vão a reboque disso aí. Muito bem. Uma educação de alta qualidade vai gerar uma cultura, uma alta cultura. E quando eu falo cultura, eu estou falando aquela cultura que vale a pena ser transmitida de geração em geração. Por que isso? Porque é muito usual, hoje em dia, a gente ouvir: não existe cultura superior e não existe cultura inferior, né? Isso, sob o ponto de vista sociológico e antropológico, até vai, né? Mas ninguém me convence que a cultura, por exemplo, daquele índio que resolve matar o seu filho, que nasceu com algum tipo de deficiência, é algo que você pode
colocar no mesmo padrão e dizer que não é a mesma coisa do que uma cultura que prega a ajuda ao próximo e tudo mais. Então, assim, na verdade, sob o ponto de vista antropológico, isso se fala. Mas a pergunta que eu me faço é, de geração em geração, o que de fato vale a pena passar? Porque, na verdade, a cultura é um somatório do individual. Então, cada um vai construindo essa cultura de forma a solidificar uma sociedade. Então, assim, quando fala que a cultura da sociedade tal é essa, foi um conjunto de práticas que foram sendo tomadas e feitas por todos os cidadãos dali, todas as pessoas, de maneira que foi consolidado algo. Então, quando a gente fala de autocultura, na minha avaliação, é aquela cultura que vale a pena passar de geração em geração, de maneira que mantenha essa sociedade coesa. E aí a pergunta que eu me fiz e me faço aí já falando especificamente do Brasil, né? O que esperar de um país onde o funk, e aí quando eu falo funk, essa pobreza musical, ganha uma ascensão de cultura. O funk é uma cultura, sob o ponto de vista antropológico mas sob o ponto de vista da importância geracional, não, na minha avaliação não botar o funk no mesmo peso de uma obra de Villa-Lobos é brincadeira, né? O que esperar de um país, por exemplo, que o grande expoente atual da nossa literatura é Paulo Coelho? Parece brincadeira, mas é isso. Então, assim, se você for parar para ver um dos patrimônios culturais, musicais do Brasil é o samba do Recôncavo Baiano. Nada contra o samba do Recôncavo Baiano, mas você acender isso a um patrimônio cultural que vale a pena passar de geração em geração, de maneira que vai consolidar essa sociedade, eu acho que é um pouco demais, né? Com relação à educação, o caos ele tá armado. O que a gente pode esperar de um país onde 50% de todos aqueles que se formam num curso superior, eles são incapazes de aprender o que tá lendo e explicar isso? Aquele famoso analfabetismo funcional. E os dados são alarmantes, né? O último exame PISA, que é aquele exame que mede a qualidade educacional daquelas crianças em torno de 15 anos, e aí, em diversos países, né, ao redor do mundo, ele veio com um dado assim que eu fiquei assim, chocado, fui até ver se era verdade mesmo, era fake news, né? 90% dos alunos que fizeram o último PISA, salvo engano, 90%, gente, 90% não são capazes de distinguir fatos de opiniões. Eles leram uma sequência de textos e não conseguiram, dentro do texto, descobrir o que era fato e o que era opinião. O Brasil, ele, nos últimos anos, sempre estava em último lugar nesse exame PISA. Tem até algo engraçado, né, que no primeiro exame que nós fizemos lá no governo Fernando Henrique, perguntaram então ao ministro Paulo Renato, puxa vida, ficamos em último lugar, aí ele chega e fala, não, poderia ter sido pior. Até hoje eu fico pensando o que é pior de ficar em último lugar, né? Mas o fato concreto é que nós estamos sempre em último lugar nos exames internacionais. Nossa educação é um verdadeiro caos. Então a pergunta que eu me fiz lá atrás o que levou a isso? Né? Então as variáveis são múltiplas, não dá aqui nesse tempinho elencar todas elas, mas uma que é de extrema importância saber, eu gostaria de compartilhar com vocês. E vou retroceder um pouquinho na história lá, vamos voltar em 1945, término da Segunda Guerra Mundial, e ali o mundo ele ganha um contorno diferente. Ali, dois grandes países saíram vencedores dessa guerra, um foi os Estados Unidos, outro a União Soviética. E ali começa uma coisa que entrou para a história conhecida como Guerra Fria. Guerra Fria foi, de um lado, os Estados Unidos, junto com os países ditos de primeiro mundo, União Soviética, junto com os países de segundo mundo, que gerava em torno o ideário comunista,
E os países subdesenvolvidos que o Brasil se encontrava era o terceiro mundo. Então, era o jogo de influência. Os Estados Unidos exercendo influência, a União Soviética exercendo influência, e quanto mais países virassem adeptos um do outro, o outro seria vencedor. E essa influência foi chegando, e todo mundo aqui sabe da Revolução Cubana, sabe de todas as mazelas comunistas que foram avançando no mundo, e no Brasil não foi diferente. No Brasil isso estava chegando, chegou forte, a ponto da população da época entrar num estado de tamanho desespero que foi organizado uma marcha, né? Aquela marcha da família com Deus pela liberdade. Naquela ocasião, foi mais ou menos 1964, né? Foi mais de 1 milhão de pessoas aqui no Rio de Janeiro. Foi o maior movimento popular que nós tivemos na história do Brasil. Por quê? Porque as pessoas ficaram em pânico com o que viam acontecer ao redor do mundo. Eram assassinatos, eram genocídios, era uma coisa assim absolutamente horrorosa. Teve o movimento de 64, os militares tomaram o poder, e aí começam 2 flancos de briga, de batalha. Os militares lutando contra a guerrilha, que foram vitoriosos. Agora, por um outro lado, eles foram absolutamente incapazes de avançar e lutar contra uma coisa chamada marxismo cultural, contra a guerra cultural que estava sendo travada ali. Uma parte da esquerda revolucionária entrou para a guerrilha e foi vencida com uma certa facilidade pelos militares, porque era a praia deles, mas existia uma coisa que não foi trabalhada de uma forma adequada. Esse pessoal ele começou a entrar o seguinte, olha só, e a ideia era, ao invés de tomarmos o Brasil pelas armas, vamos tomar pela parte cultural, pela parte educacional. Vamos tomar a mente das pessoas de maneira que todos pensem do jeito que nós queremos e, às vezes, eles nem vão saber. E aí, esse processo da tomada dos militares no poder, eu falo que os militares falharam miseravelmente contra essa guerra cultural. E eu falo isso com muita naturalidade, assim, porque, olha só, eu já fui militar muitos anos, estudei na Escola Superior de Guerra e falava para eles naquela ocasião, eram oficiais de alta patente, qual foi a falha dos militares? Foi a inabilidade de impedir que eles tomassem as universidades e tomassem a imprensa, que foi de fato o que aconteceu. E eles tomaram tanto a imprensa como a universidade. Isso está bem descrito no livro do Flávio Gordon, sugiro a leitura, que é A Corrupção da Inteligência. Um livro fantástico que faz essa narrativa de o que se transformaram as universidades e a mídia brasileira. Mas assim, isso foi uma falha tamanha, e o que deu causa a isso foi aquela famosa teoria da panela de pressão. Vocês lembram disso? Que do Golbery do Couto e Silva, o ministro-chefe da Casa Civil, dizia o seguinte, olha só, a gente não pode pressionar muito a sociedade de maneira que ela exploda, então tem que ter uma válvula de escape. E qual foi a válvula de escape que ele, infelizmente, deixou? As universidades e a imprensa. Eu não preciso falar muito, né? Só você ir hoje nas universidades federais, principalmente, estaduais também, de ciências sociais, e você vai ver que ali esse pensamento hegemônico, esquerdista, comunista, socialista, faz parte da estrutura dessas universidades. Eu vou ler para vocês um parágrafo que foi um alerta do general Silvio Frota, acho que vale a pena, que resume isso tudo que eu estou falando. Esse livro aqui é Ideias Traídos, do general Silvio Frota, um excelente intelectual. Ele foi ministro do Exército na época do Geisel, do presidente Geisel, e ele falou o seguinte: que os quadros do Exército reflitam sobre o grave momento que atravessamos e meditem na magnífica tarefa que lhes atribuo, de preservar para seus filhos um Brasil democrático. E se, por fatalidade, isto não acontecer, quando as pesadas algemas do totalitarismo marxista fizerem porejar o suor da amargura nas frontes pálidas de suas esposas, não quero que em seus lamentos de desespero
acusem o general Silvio Frota de omissão e de não lhes ter apontado o perigo iminente. O perigo iminente era essa hegemonia cultural que existe hoje. Agora, por que eu estou falando isso tudo? Porque se você for ver hoje a educação do Brasil, e eu estou falando uma educação destruída, e eu acho interessante que todo mundo fala quando a educação remete à falta de recurso. Olha só voltando lá na parte de educação, quero falar para vocês que no período petista, o orçamento da educação saiu de 30 bilhões para 150 bilhões, e num período que foi absolutamente miserável sobre resultados educacionais. Então, na verdade, eu contei essa historinha toda para dizer para vocês que hoje nós vivemos e se Deus quiser, estamos lutando, e se Deus quiser, vamos tentar reverter isso. Não é fácil, não é rápido, mas vamos tentar reverter o acúmulo desse ideário, onde o mais importante não é formar a moral da pessoa, o mais importante não é formar a inteligência da pessoa. O mais importante é formar bons cidadãos, e bons cidadãos na visão deles, né? O mais importante é formar cidadão que esteja adequado a todo esse ideário que eles pregam. Então, hoje a gente vê o reflexo de toda essa história. Então, se eu for parar para resumir para vocês, o que nós temos hoje de devastação cultural e educacional são múltiplas variáveis, mas esse é um ponto absolutamente, se não o mais importante, dois mais. Então, como reverter isso? Vocês vão estar assistindo outras palestras aí falando sobre educação domiciliar. Por que eu falo de educação domiciliar? E aí eu estou aplicando isso nos meus filhos. A autocultura, ela tem necessariamente que estar sendo sustentada por autoeducação e uma forma de educação que garanta isso. Então, eu não tenho a menor dúvida que a educação domiciliar é vitoriosa. Vocês vão ouvir palestras. E tudo que eu falei aqui, gente, eu tenho meu site www.educandos.com.br. Você vai encontrar vários artigos falando sobre política e educação, exatamente do que eu falei aqui para vocês, se vocês tiverem interesse em se aprofundar. Resumindo, nós estamos num período de reconstrução. Eu quero animar a todos. Eu sou um entusiasta dessa história da autoeducação, dessa história da educação domiciliar. Sou um pai educador, como eu falei, aplico isso nos meus filhos e não tenho dúvida que o resultado será absolutamente fantástico, porque é a forma de nós privilegiarmos tanto a moral como a parte intelectual. O ser cidadão e o ser profissional é secundário na minha avaliação. O mais importante são esses dois pilares que eu falei agora. Então, foi um prazer enorme estar com vocês. Espero que vocês aproveitem o simpósio, assistam as palestras e nos vemos em breve, se Deus quiser.